Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo para você aqui. Seja muito bem-vindo ao canal A Hora Vem. E se você ainda não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos esta mensagem da palavra de Deus. É importante entender também que meu objetivo aqui não é fazer uma exegese bíblica a rigor, mas sim trazer a profecia de um lado e os acontecimentos rotineiros do mundo de outro lado, e fazer uma análise da nossa aproximação do arrebatamento, do momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Vamos então começar no vídeo de hoje, no livro do Apocalipse, no capítulo 17. O capítulo 17 do livro de Apocalipse é um texto bíblico que foi escrito aproximadamente há 96 anos depois de Cristo, depois que o Senhor subiu aos céus, 96 anos depois de o Senhor Jesus ter subido aos céus, João estava exilado na ilha de Patmos e ele então escreveu as revelações que o Senhor Jesus deu a ele pela mão de um anjo. E no capítulo 17 é onde tem o tema muito pertinente aos dias de hoje, né? O capítulo 17 fala do oitavo rei. E nós vamos então aqui ver por que os papas são chamados de rei pela Bíblia e por que, né, a mulher que está sentada sobre uma besta de cor de escarlata. Vamos ver quem é essa mulher e quem é essa besta e por que motivo ela está embriagada, né? Com que ela está embriagada? Essas figuras estão aqui à nossa disposição para meditar na palavra do Senhor nesta oportunidade. As figuras reveladas no capítulo 17, do verso 9 até o 11, é o texto que nós vamos ver. Vamos ser assim bem objetivos para que possamos acompanhar com, com segurança e com bastante aproveitamento do nosso estudo de hoje. Sobre o arrebatamento, Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja. Ele disse: ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses 2, verso 3, é o que nós lemos agora, e é importante lembrar este sinal que o apóstolo deu, que está escrito aqui, apostasia. Nunca houve um tempo tão difícil para a igreja do Senhor como este agora, tempo de abandono da fé, tempo daqueles que se esqueceram dos seus compromissos com Deus. O relativismo entrou nas igrejas. Alguns crentes acreditam que eles próprios são a igreja, quando a Escritura diz que individualmente nós não somos igreja, nós somos membro do corpo que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o coletivo de todos os membros, de todos os servos de Deus em toda a face da terra que está unida em Cristo. Este é o corpo de Cristo, essa é a igreja. Então essa definição de igreja por indivíduo está equivocada. Muito bem, a apostasia está aí, tomando conta da humanidade, devastando, trazendo uma grande catástrofe no meio dos irmãos. Isso é o primeiro sinal que nós percebemos aqui, a apostasia. Segundo, que o texto sagrado está falando aqui, é a manifestação do homem do pecado. Esse homem do pecado é filho da perdição, é o anticristo,
é a besta que está para vir, o antimachia, que está para vir. Então, no versículo 8 do mesmo capítulo, o apóstolo escreve dizendo assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa passagem que está aqui do versículo 3 até o versículo 8 está dando as qualificações do anticristo, né? Quais são como ele é e investido de que autoridade ele vem ao mundo para enganar a humanidade. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, verso 1 e 2, está escrito assim: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. O 2, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Aqui tem essa figura, a grande prostituta. Quem é essa grande prostituta, né? O que significa essa fornicação? Nós entendemos pelo texto sagrado, pelo contexto das Escrituras, quando um ser humano, um cristão, alguém que se diz crer em Deus, faz uma imagem de escultura, se prostra àquela imagem e adora, a Bíblia chama isso de prostituição. Por quê? Porque Deus, Jesus chama a igreja de sua noiva. E o que acontece? O que caracteriza uma prostituição? Se não é quando uma mulher deixa o seu marido e se junta, se deita com outro homem. Está se prostituindo. Assim é a nossa alma quando ela deixa o Senhor, quando ela abandona a fé no Senhor e vai acreditar em ídolos mudo, feito por mãos de homem. Então ela está fornicando. Então essa grande prostituta é uma fabricante de ídolo. Ela não somente faz ídolo, mas também declara santos os mortos. E fazem isso diante do Deus Todo-Poderoso. Então o livro de Apocalipse aqui está apontando para uma grande denominação, está sentada sobre muitas águas, mas na frente você vai ver, o anjo vai dar a interpretação do que significa as muitas águas, que são multidões, povos e línguas. É uma grande denominação que cobriu a terra com seu poder, com seu poderio. Agora prosseguimos o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Olha quanta coisa que tem aqui para a gente, quanta figura que tem aqui para a gente interpretar. É preciso pedir a Deus sabedoria para interpretar essas figuras. E na sua testa estava escrito o nome, verso 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Bom, aqui já
vale a pena fazer uma pausa aqui para a gente discernir, dissecar isso aqui. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então aqui tem dois povos aqui. Tem um povo que é chamado santo e um povo que é chamado testemunhas de Jesus. Então, basta você ir na história, fazer uma pesquisa e olhar para os Coliseus, quantas almas de cristãos foram mortos no Coliseu, quantos cristãos foram colocados como tochas humanas para iluminar a noite para o grande pecador, né, que ordenou a matança de milhares de santos. Qual foi a cidade no mundo que mais matou cristão? E qual foi a denominação religiosa que mais perseguiu as testemunhas de Jesus até hoje na história? Eu não preciso falar o nome. Está muito claro isso. E esta é, portanto, a grande prostituta que a Bíblia diz no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Com quem ela se prostituiu? Com os reis da terra, fazendo imagem desses reis da terra e adorando-os como se fossem deuses. Versículo 8. A besta que vi foi e já não é, e a besta que vi foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é, né? E que ainda há de ir, né, à perdição. Entenda, veja bem uma coisa interessante. Eu vou reler o verso 7. O anjo me disse: por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então você perceba que aqui tem mais uma figura, na verdade 2 figuras. A besta que traz a mulher. Então, e esta mulher é a grande prostituta. Quando você olha para esse cenário político, essa besta aqui do verso 7 é uma besta política. Tá? É um ser humano influente na política, alguém que influenciou na política e que levou a esta decisão, tá, de fazer com que a besta carregasse a mulher. De que maneira vamos entender isso daqui? Perceba, mais na frente eu vou entrar para explicar melhor isso daqui. Mas só para facilitar o nosso entendimento e para a gente ter interesse em prosseguir com a apreciação dessa exposição, veja que a grande cidade de Roma, ela tem outra cidade dentro dela, chamada Cidade do Vaticano. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Então você percebe que uma cidade carrega outra cidade sobre si. Então as coisas estão ficando cada vez mais claras. A besta que vi foi e já não é. Alguém que já morreu. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Bom, Apocalipse 17, verso 8, foi o que eu acabei de ler. Quanta coisa interessante que tem, que você vai, no final desse vídeo, você vai entender por que as profecias precisam ser comparadas com os acontecimentos que estão acontecendo agora no mundo, para que a gente possa ver verdadeiramente que a palavra de Deus está se cumprindo. No verso 9 do mesmo capítulo, diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, sobre os quais a mulher
está assentada. Esse versículo 9, ele confirma a teoria, né, de que a mulher é a grande Roma, porque Roma é a única cidade que está fundada sobre 7 colinas. Não, pesquisando, você não encontra outra cidade que está fundada sobre 7 colinas. Tá? Então aqui está dizendo 7 montes. A figura está ensinando aqui bem, para entender bem o que significa, que mulher, o que representa essa mulher. O verso 10. E são também 7 reis. Aqui desdobra, há um desdobramento do significado. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º. É o verso 9, 10 e 11. O 11 está dizendo assim: e a besta que era e já não é, é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Entendo que esses 10 chifres aqui será uma comissão de poder, de autoridade, que será montada, né, de improviso, para ajudar e fortalecer o domínio da besta sobre a humanidade. Eles vão receber autoridade para reinar só por 1 hora. Então, tudo indica que esses 10 elementos serão reunidos para formar um conselho para apoiar a besta nesta revolta, com que ela vai se revoltar contra Cristo e contra contra Deus no seu trono, na guerra final que vai acontecer. Bom, agora vamos nos concentrar aqui nesse texto, 9, 10, né? 9, 10 e 11, para entender o verso 10, que esses 7 montes são 7 cabeças, 7 montes e 7 reis. Então vamos ver quem são esses 7 reis e quando foi que eles se manifestaram. Prosseguindo aqui, no verso 9, 10 e 11, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, são sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Bom, nós vamos entender aqui essa questão desses reis, porque aqui na frente está dizendo, no verso 11, a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7. Bom, aqui no verso 15, o apóstolo João dá a interpretação, recebe do anjo a interpretação das figuras. Ele diz assim: e disse-me, as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. O 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, isso você sabe, que Roma, onde está a cidade do Vaticano, ou seja, a cidade do Vaticano, comanda um sistema religioso que atinge todos os reis da terra, ou seja, em todos os lugares onde tem uma congregação desse ministério, né, ela exerce autonomia, autoridade, poder sobre todos eles. Então, cada um desses homens são chamados de
os reis, né? Sobre os reis da terra. Aqui não é reino político, aqui é um reino religioso. Para explicar, né, por que os papas são chamados de rei na profecia. O Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929, foi um acordo crucial que resolveu a questão romana e estabeleceu o Estado da Cidade do Vaticano. Este tratado, composto de um tratado e uma concordata, reconheceu a independência e soberania da Santa Sé, criando o Estado da Cidade do Vaticano. E também difundiu as relações entre igreja e o governo italiano. Aqui já dá para você perceber, tá? E por que eu estou trazendo esse tema nesse vídeo? Porque está sendo discutido agora. Será que o próximo Papa que vai entrar é a besta? E meu proposta aqui é dizer, não, ele não é a besta. Ele é o falso profeta que vai convencer toda essa multidão da terra que ela deve obediência à besta que vai se levantar. Verso 16 do capítulo 17 diz assim: os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e os colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Apocalipse 17. Agora, preste atenção. A besta, a mulher está sentada sobre uma besta de cor de escarlate. E esta besta representa o governo desse Estado no qual a cidade do Vaticano está sentado no meio desta cidade, aborrecendo essa cidade, porque tem autonomia, tem influência política, entra, coloca a mão lá e fala, e isso gera mudanças, isso perturba e aborrece. Então, esses 10 chifres vão se levantar no final, gloriar a prostituta, vão destruir o seu poder e vão comer as suas carnes, ou seja, vão tomar as suas riquezas, vão possuir a sua existência e vão trazer, e o restante será queimado no fogo. Então, é muito notório que essas coisas sejam levadas em consideração. Vamos falar agora dos 7 reis. Por que Pio XI não entra na contagem dos últimos reis? É muito simples, porque na época da instalação da Cidade do Vaticano foi ele que fez a mediação entre governo e poder religioso para que Roma reconhecesse a Cidade do Vaticano como independente e pudesse ali estabelecer esse reinado para estes reis que havia de vir, que eles viriam depois disso. E esses reis são... o Pio XI não conta. O reinado dele foi de 1922 a 1939. Começa a contagem no Pio XII. O Pio XII reinou de 1939 a 1958. O segundo, né, aqui contado, São João 23. João 23, que reinou de 1958 a 1963. O terceiro é o Paulo VI, que reinou de 1963 a 1978. E o quarto é o João Paulo I, de 1978, reinou em 1978. O quarto, João Paulo I. E o sexto, João Paulo II, que reinou de 1978 a 2005. E o sexto foi o Bento XVI, que reinou de 2005 a 2013. Teve um reinado relativamente curto, que, fazendo lá a correção, foi esse aqui que abdicou do reinado, e aí então veio o Papa Francisco, que
reinou de 2013 até agora, no momento da sua morte, e faleceu. Então aí entra o grande ponto de interrogação, o oitavo rei que está para vir, né? Não se sabe quem é, entrará agora grandes discussões e ninguém sabe o que vai acontecer. E a grande pergunta que acontece agora é a seguinte: será este o falso profeta que vai preparar o caminho para o anticristo, para o antimachia? Tudo indica que, de acordo com as profecias e com as demonstrações que foram feitas, e a opinião da maioria dos teólogos e homens entendidos, eles afirmam que sim. Afirmam que pode sim ser este. Porque se não for este, como é que fica essa profecia? Como é que você entende que essa profecia vai se cumprir se este não for o próximo cenário, né, da situação bíblica do cumprimento das profecias? Nós podemos entender claramente, né, que as coisas vão assim, dessa forma, que o Pio XII é o primeiro a ser contado depois do Pio XI, depois o João 23, que é o segundo, o Paulo VI, que é o terceiro, o João Paulo, que é o quarto, João Paulo I, que é o quarto, João Paulo II é o quinto, né? E o Bento XVI, que de 2005 a 2013, que ele renunciou, e o Francisco, que agora está sendo velado, infelizmente, né? Está sendo velado, foi o sétimo. E agora abriu-se o cenário das profecias para o cumprimento dessa profecia final do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Eu vou fazer menção disso daqui não como um livro autoritativo, mas como informação produzida pela inteligência humana e pela experiência da humanidade com a espiritualidade de uma forma aberta. E não vou dizer que é a escritura, porque não é uma escritura, não é a Bíblia, é uma informação paralela que aconteceu em 1139 com um bispo chamado São Malaquias. É um bispo irlandês do século XII. Segundo os relatos, ele teria tido uma visão mística durante uma visita a Roma em 1139, na qual ele viu uma lista de 112 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Cada papa foi descrito por nome, lema em latim. E a lista termina com um último pontífice chamado Pedro o Romano. A minha opinião e a minha fé está nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Isso me deixa muito feliz e satisfeito. Quero agradecer aqui a sua companhia até aqui. E que Deus continue abençoando. Se você gostou desse estudo, compartilhe, envie para os seus amigos e vamos para frente, vamos nos preparar para esperar o grande dia do arrebatamento da igreja. Shalom, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.